Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glorificado seja Deus por mais uma oportunidade de estar aqui para compartilhar uma breve reflexão da palavra do nosso Deus. Amados, estamos no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, ou da Mulher. E eu quero aqui, nessa ocasião especial, deixar uma breve reflexão do que Deus fala a respeito das mulheres justas e as mulheres ímpias. Claro que não vai dar para falar de toda a Bíblia, porque são muitas passagens bíblicas, muitos versículos do Antigo e do Novo Testamento que vai falar da mulher justa e da mulher ímpia, o resultado da justa e o resultado das ímpias. Aqui daria umas 2 horas de vídeo e não vou gastar assim o tempo dos irmãos, mas o que eu puder aqui compartilhar, você medite e compartilhe para outras irmãs, outros irmãos, e que o Espírito Santo venha edificar a fé de cada um. Amém? Desde já, compartilha, se inscreva no canal PR Erivaldo Silva Oficial. Compartilhe essa mensagem e que o Espírito Santo venha edificar a tua fé, edificar a tua vida em Cristo. Amém? Então, ore comigo para que o Senhor venha nos iluminar. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, no nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Bendito Pai Celestial que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus. Peço que fale conosco ao refletir a sua palavra, Pai. Seja conosco pelo poder do teu Espírito Santo. Que esta mensagem, ó Pai, sirva de grande edificação para os teus filhos e filhas e alcance almas para Cristo. Em nome do Senhor Jesus te peço e agradeço. Amém. Amados, os cachorros estão latindo muito aqui do lado de fora. Não sei se aí dá para ouvir, mas se tiver algum atrapalho assim, algum som é porque os cachorros aqui na rua, pela rua, estão latindo muito. Então, o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz aqui a palavra do Senhor. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que esteja como diante dele. Louvado seja o nome de Jesus. Deus viu que a sua obra ainda não estava completa no homem e que não poderia reproduzir sua espécie sozinho. Então, ele fez uma ajudadora para que ele fosse capaz de propagar a sua espécie. Uma ajudadora aqui para o homem era uma ajudadora idônea, intelectual, moral e fisicamente, como a sua parceira. O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesse dia 8 de março, está em homenagem às trabalhadoras russas que protestaram em 1917 por causa das péssimas condições de trabalho. Então, a data marca a luta histórica dessas mulheres por igualdade de gênero. Dia 8 de março de 1917, cerca de 90 mil mulheres operárias, elas protestaram na Rússia por melhorias e condições, de trabalho e vida. Elas reivindicavam o fim da fome e da Primeira Guerra Mundial. Esse evento ficou conhecido como Pão e Paz. A greve deu força ao ciclo revolucionário que resultou na queda do narcisismo e na transformação da Rússia em uma nação socialista. O objetivo dessa data é relembrar as batalhas enfrentadas pelas mulheres durante toda a história, dar foco às demandas por direitos negados e que ainda persistem nos dias atuais, e incentivar ações que promovam igualdade de gênero em todas as esferas da vida. Basicamente, o Dia Internacional das Mulheres, em comemoração a essas mulheres guerreiras que lá atrás elas reivindicaram seus direitos, mas hoje em dia é mais assim comercializado o dia, para mais lucrar, ganhar dinheiro, as pessoas viajarem para a praia. Então, vai deturpando o Dia Internacional das Mulheres, pois o comércio aproveita essa data para comercializar e lucrar sobre isso aí. Mas ao pezinho da letra, fala dessa greve para que as mulheres, no mesmo que elas trabalham, no mesmo pique que elas trabalham, a mesma graduação, a mesma formação intelectual, elas querem chegar no mesmo nível que o homem. E evidentemente que há uma desigualdade tremenda, desigualdade
profissionalmente, socialmente. A mulher antigamente era vista como apenas uma parideira e, por lutar por esses direitos, conseguiu uma posição assim elevada. Mas sabemos que existe um machismo terrível na sociedade e isso não muda. Hoje, literalmente, ela é machista e não aceita que as mulheres cheguem no pé de igualdade. Hoje a gente vê mulheres como motorista de ônibus, motorista de mototáxi, motorista de Uber, mulheres que alcançaram profissões que antigamente era destinada ao homem, mulheres policiais, mulheres juízas, advogadas, desembargadoras. No meio, no meio, no meio do protestantismo, existem pastoras, bispas, apóstolas, até nisso as mulheres chegaram, as mulheres chegaram nesse nível. Mas, tirando isso aqui, teologicamente falando, as mulheres conseguiram uma posição sagrada, digamos assim, né? Não é mais aquelas que apenas devem ir na cozinha, parideiras. Não, as mulheres estão alcançando na medicina, na arte, na cultura, estão chegando no nível de igualdade, pois têm a mesma intelectualidade, têm o mesmo empenho, a mesma garra. Isso deve sim um nível de atenção especial para as mulheres, como jornalistas, atrizes, atores. Estou falando no âmbito social assim que as mulheres trabalham moralmente. Não vou aqui passar pano e nem aprovar as mulheres que têm a vida imoral. Mas no dia 8 de março, as guerreiras ali reivindicaram os direitos, as melhorias de vida para ela, vivendo de uma forma subhumana, elas reivindicaram. Então, é praticamente isso: ganhar o mesmo salário, exercer a mesma profissão. Se fosse falar aqui, o vídeo ia ficar muito longo, muito comprido, por conta desse direito, essa desigualdade financeira, social, familiar. Mas o que é que Deus tem a ver com isso? Deus, quando fez Adão e Eva, Deus deu ao homem o jardim para ele cuidar, para ele administrar, mas Deus viu que o homem estava sozinho e fez ele dormir, tirou da costela dele, e da costela Deus fez a mulher, Deus criou a mulher. E assim apresentou o homem, e o homem disse que Adão disse que era osso dos seus ossos, carne da sua carne. Deu o nome de Eva, mãe de toda a raça humana, pois Eva não teve mãe, nem Adão. Então Eva é a mãe de toda a raça humana, Eva é a nossa mãe, a mãe de toda a raça humana. E depois do pecado, a serpente ali, Satanás, vai seduzir Eva, ela come do fruto proibido, dá ao marido Adão, eles comem e pecam contra Deus e são expulsos do jardim. E assim Deus derrama uma maldição, um flagelo, um azar, uma desgraça, uma ruína. E a sentença é que iam voltar para o pó, porque do pó eles foram tirados. E ali vem a morte espiritual, depois a morte física. Não sabemos se Adão e Eva foram salvos, não sabemos. Vai saber isso na eternidade celestial, se eles alcançaram a salvação ou se eles foram condenados. Mas sabemos que deles Deus criou a raça humana. Estamos aqui até hoje. Somos descendentes diretos de Adão e Eva. Gosto, incrédulo, não gosto, ateu, creio, descreia. Mas o Senhor sentenciou ela que disse: com dores terás filhos. Vai multiplicar a dor. E ao homem sentenciou suor, né? Trabalhar ali com sofrimento, espinhos e cardos vão brotar da terra e você vai sofrer, vai voltar para o pó. Então, por causa desse pecado de Eva, a mulher ganhou uma descredibilidade terrível e Eva teve filhos e filhas e assim a geração, todas as mulheres, isso em várias culturas, não é só, a Bíblia não fala só de Israel, mas várias culturas, devido ao nascimento de muitas mulheres, dando um resumo prático aqui na Bíblia, o papel de Deus na vida das mulheres, Deus prometeu a Eva: vai vir um da semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar. Então Deus disse: Eva, vai nascer uma mulher, tua descendente, vai dar luz a uma mulher, e ela vai dar luz a um homem, e ele vai esmagar a cabeça da serpente. E a gente entende que é Maria que deu a luz a Jesus e deu a luz o Cristo de Deus. E o Senhor esmagou ali a cabeça do diabo, ou seja, a autoridade que o diabo tinha, Jesus derrotou ali na cruz. Mas veja, Deus já começa a dar uma esperança para a mulher. Ela ganhou maldição, ganhou azar, ganhou flagelo, ganhou desgraça e no final ganhou morte. E isso passou para todas as mulheres. E as personagens bíblicas como a,
as noras de Noé creram na promessa do dilúvio. A própria esposa de Noé creu na promessa do dilúvio e elas escaparam. E assim Deus foi dando sequência e muitas foram dando à luz homens bons e homens ruins e detestáveis. E assim vem Sara, e Sara crê e gera Isaac. E Sara tem aquele embate ali com H, a egípcia, a serva dela, dá luz a Ismael, que se tornou descendente ali, mais inimigos ferrenhos do próprio povo de Israel. Mas eu quero falar aqui das mulheres justas que Deus aprovou. E Sara é um instrumento de Deus para que a aliança que Deus fez com Abraão, o Cristo viesse nascer. E assim Sara dá a luz a Isaac. Isaac vai casar com Rebeca, e Rebeca é a protagonista da história para que Cristo nasça. Rebeca vai dar a luz a Esaú e a Jacó. Deus escolhe Jacó, e Jacó lá na frente casa com Raquel, depois com Lia, né, Leia, e outras ali concubinas, e vai dando a luz a filhos. E ali de Raquel, Raquel gera José e Benjamim. Deus escolhe José para que de José a promessa do Cristo viesse. José casa lá no Egito, tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Deus escolhe Efraim. E assim vem a família de Israel. Israel tem a filha chamada Diná. E assim, olha, as mulheres Deus vai escolhendo. Lá na frente, a mãe de Moisés gera Moisés. E de Moisés, Deus vai salvar Israel. Deus tem Miriam, a irmã de Moisés, pois a mãe de Moisés, Joquebede, foi uma escolhida por Deus para que desse à luz aquele que ia representar Cristo, que era Moisés. O Joquebede vai gerar Moisés. E veja que essas mulheres foram participando da história, né? Deus montando a história para o Cristo nascer, para Jesus nascer. Veja que a maldição de Eva, essas mulheres também alcançaram. Mas aquelas que foram crendo, Deus foi separando e foi juntando. Aí vem Raabe, a prostituta meretriz que creu e Deus salvou ela e a família. Vem Miriam, como eu falei. Vem Débora. E muita lista de mulheres é enorme. Citando algumas aqui que o Senhor trabalhou na vida delas. Débora se torna uma juíza. Vem a história de Ruth, que era moabita estrangeira e se converteu ao Deus de Israel. De Ruth, de casa com Boaz. Ruth gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, e Jesus vem da linhagem de Davi. Vem Batseba aqui, Davi ficou com ela, o rei Davi, e ali dá a luz a Salomão, e de Salomão vem os descendentes, né, de Salomão, e Deus vai trabalhando para que o Cristo nascesse. Então veja que essas mulheres, elas foram entrando na história, não foram entrando em vão. Todas elas. Vem na história Esther, se torna Esther Radassa, né, se torna Esther, rainha da Pérsia, entra na história para salvar o povo de Israel ali em Suzã, quando ela casa com o rei Assuero. Vasti, que era perversa, sai da história, mas Ruth entra na história, mas Esther entra na história, e ali Deus muda a história de Israel. E veja a participação desta mulher na vida, né? Apesar da maldição que acarretou ali de Eva, e passando para as mulheres, muitas delas entraram na história. Vou falar aqui de Jezabel, que se tornou uma mulher perversa, ímpia, maligna, diabólica. Atalia, que se tornou também perversa, que era filha de Jezabel. E muitas mulheres malignas que a Bíblia relata, que eram devotas a Baal, devotas a Astarote, devotas a Moloque, a Milcom, a Dagon, como era o deus dos filisteus. E muitas e muitas e muitas e muitas aqui que eu fosse listar, meu Deus, era de Gênesis Apocalipse. Muitos personagens. Vem o Novo Testamento, vem Isabel, que era a esposa do sacerdote Zacarias, e era estéril, uma idosa estéril, mas era crente, justa, israelita justa, que obedecia os mandamentos de Deus. Deus envia Gabriel, Zacarias no templo, quando vai oferecer incenso ao Senhor, tem a revelação do anjo Gabriel, e ele disse que Isabel daria a luz, e o profeta seria João, mulher estéril, idosa, mas que foi escolhida por Deus, para Deus fazer um milagre, para que o que ele usou Isaías no capítulo 40, e falar de um que ia nascer, a preparar o caminho do Messias. E Deus escolhe Isabel, ou Elizabeth, né, no original, para dar luz a João Batista. Então escolhido, daí escolhe Maria. Gabriel visita Maria, uma virgem, donzela, noiva com José. Ela foi escolhida para gerar o Cristo. E assim, Deus vai escolhendo essas mulheres, louvado seja Deus. Vem
muita, como Cláudia, como Damares, como Lídia, e tantas outras, como as filhas do evangelista Filipe, e tantas outras, como Maria Madalena, que Jesus tirou 7 demônios dela. Maria Madalena, que foi a primeira mulher que viu Jesus ressuscitado. Olha que coisa espetacular. E muitas mulheres que ajudaram o ministério do Senhor Jesus na terra. E no dia do Pentecostes, do batismo, tinha 120 crentes. E as mulheres estavam ali, as Marias estavam ali. E elas foram batizadas com o Espírito Santo. O que isso quer dizer? O próprio Deus, ele quebrou essa maldição dele mesmo através da promessa do Messias. Então Jesus veio para restaurar. 1 Coríntios 11, Paulo diz que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Mas tanto o homem quanto a mulher, os dois são um só em Cristo, um só para Deus. Ninguém maior que ninguém. Em Deus, todos são um só. Então, a mazela que veio de Eva, através de Jesus, do sangue dele, do sacrifício, Deus quebrou em cima de toda mulher que se converte. As mulheres hoje, elas receberam o Espírito Santo para ter uma comunhão com Deus, para serem uma com a Trindade. As mulheres receberam dons do Espírito Santo, as mulheres profetizam, as mulheres cantam, as mulheres expulsam demônio, Deus usa as mulheres para curar os enfermos, Deus usa as mulheres para envergonhar Satanás. As mulheres se tornaram uma bênção em Cristo quando elas nasceram de novo. Olha que coisa linda. Veja que Deus ele quebrou essa maldição, essa mazela, esse flagelo, essa destinação à destruição. Deus desfez. Então, todas as mulheres que se convertem se tornam professoras de escola bíblica dominical, elas visitam os enfermos, elas vão para os presídios, elas se tornaram missionárias do Evangelho. Várias irmãs, desde a história da igreja que veio para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, trouxeram as esposas, como Frida Wingre. Muitas irmãs, elas começaram a ser usadas pelo Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. E a primeira mulher, veja como Deus trabalha na vida delas, a restauração em Cristo. Pois aqui em Recife, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo foi uma mulher, não foi um homem. A irmã Celina Martins Albuquerque foi uma das primeiras mulheres a ser batizada com o Espírito Santo aqui no Brasil. Em 8 de junho de 1911, o evento aconteceu na Assembleia de Deus lá em Belém. E a história de Celina ela está contada no artigo Registro do Primeiro Batismo no Espírito Santo no Brasil. Está no site Campanha A Promessa. E a irmã Celina, ela faleceu em 1969, aos 58 anos. E a 1h da manhã, no dia 8 de junho de 1911, na residência dela, na rua Siqueira Mendes, 79, a atual 161. A irmã Celina Albuquerque foi a primeira pessoa no solo brasileiro a receber o batismo com o Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. A primeira pessoa a receber o Pentecoste de Deus no solo brasileiro foi uma mulher. E você sabe como começou o círculo de oração no solo brasileiro? Você sabe como começou? Tudo começou no dia 6 de março de 1942, quando a irmã Albertina Bezerra Barreto, membro da Assembleia de Deus, aqui em Recife, Pernambuco, convidou algumas irmãs da sua congregação no bairro de Casa Amarela para ajudarem em oração em favor da sua filha Zuleide, que estava enferma. Pois, segundo os médicos, a menina não passaria dos 8 anos de idade. Então, a irmã ela não andava e não falava, a filha da irmã, chamada Zuleide. Foi então que 7 mulheres passaram a ajudar a irmã Albertina em oração. Durante essa campanha, houve uma profecia sobre a enfermidade de Zuleide. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu nome, disse ali o Espírito Santo. Fui eu quem gerou essa criança para que por meio dela fosse aberto esse trabalho. Olha para aí como Deus falou. E para a glória de Deus, ela cresceu, andou e viveu 49 anos. Então, o nome Círculo de Oração foi dado depois pela própria irmã Albertina, que se inspirou no folheto que dizia que oração é como um círculo nos céus. Quando estávamos orando,
lembrei-me da mensagem e disse: vamos circular os céus com as nossas orações. Então, as reuniões de oração sobre a direção de mulheres da Assembleia de Deus ocorreram provavelmente desde o dia 2 de junho de 1911, lá no Belém, Pará, quando as cristãs batistas Celina Albuquerque e Maria de Nazaré se reuniram na casa da irmã Celina, após estarem convictas da promessa bíblica do batismo no Espírito Santo, conforme foi pregado pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Desde então, as reuniões de oração não cessaram. Porém, o nome Círculo de Oração e o formato que conhecemos surgiu em Recife com a irmã Albertina. O segundo sábado de outubro é o dia das dirigentes do Círculo de Oração. Olha que coisa tremenda. E começou com a irmã Albertina Bezerra Barreto, em 1942. Começou com 7 mulheres. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a irmã Cecita Colasso, Malfara Bezerra, Maria do Carmo, Antônia Viegas, Ana de Souza, Otávia Pessoa e Maria José. Todas as irmãs se juntaram em pró de Zuleide. E ali Deus tomou a irmã para dizer que a enfermidade não era para a morte. Todas essas mulheres se juntaram com a irmã Albertina Bezerra em prol da filha dela, Zuleide, para que Deus operasse um milagre. Glorificado seja Deus. E Deus realmente operou. E até hoje, o círculo de oração, ele não para. Isso se difundiu para todas as igrejas pentecostais que têm um trabalho de círculo de oração, circulando o céu em oração, em prol de causas, não é? E assim, Deus curou a menina e todas as igrejas que trabalham com círculo de oração, seja de manhã, de tarde, de noite, é em prol de sair. Então, o círculo de oração não é brincadeira, não é? Para a igreja do Senhor Jesus. Mas veja, 7 mulheres dedicadas em oração, houve ali um trabalho de cura, milagre extraordinário, da dedicação de quem? Das mulheres. E a partir das 7 começou um trabalho de círculo de oração que hoje o Pentecoste, né, joga no Brasil e fora do país. Então, muitas igrejas, muitas comissões, elas trabalham com o círculo de oração e o Senhor vai agindo, né? Veja que a maioria de algumas igrejas, o círculo de oração, às vezes, é lotado, porque estão ali orando. E, infelizmente, né, muitos trabalhos de círculo de orações em muitas igrejas não é mais orações. Não são mais orações. É mais cantoria, é muita oportunidade, não é um círculo de orar por aquela causa, infelizmente. Mas algumas igrejas tradicionais que ainda praticam esse costume, como a nossa irmã Albertina, vê ali os milagres que Deus opera. Mas Deus usou quem? Mulheres para começar esse trabalho. Eu vejo a importância das mulheres dentro da igreja. A mulher de Provérbio 31, mulher virtuosa, mulher de fibra, mulher de honra. Quem achará? Seu valor muito é sério de rubis. Então, a mulher do Provérbio 31, mulher totalmente honrada. A Bíblia diz que quem acha a mulher achou uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor. As mulheres sábias, que a mulher tola, ela destrói a casa com as suas próprias mãos, né? Como diz Provérbios 14, 1. E muitos textos, só quero aqui dar apenas um resumo e parabenizar todas as mulheres guerreiras, as mulheres cristãs, as mulheres que creem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e as mulheres que ainda não professam a fé em Cristo, mas são mulheres de honra, mulheres esposas de marido só, as mulheres mães solteiras, mulheres viúvas, as jovens que estão nessa pegada, nessa passada e pisando nas pegadas de mulheres que deixaram um registro extraordinário na história, mulheres que já partiram para a glória, estão com Cristo, e não vou dizer aqui mulheres imorais, mas para todas essas mulheres que entraram para revolucionar a história, no direito delas, e que veja como Deus trabalha no coração das mulheres, como Deus tem algo especial com as mulheres. E em Cristo somos um só. O Espírito Santo vem sobre ela. A Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil, não é? E que, 1 Pedro 3,7, o marido que distrata a mulher, até as orações dele, Deus não escuta, é interrompida. Então veja como a mulher
é algo tão extraordinário, tão tremendo para o próprio Cristo, que o sangue dele foi derramado por homens e mulheres. Toda aquela que crê, recebe Jesus como Salvador. E o Senhor tem algo extraordinário, pois a primeira pessoa a ver o Senhor ressuscitado foi uma mulher, Maria Madalena. Aqui no Brasil, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo foi uma mulher. Então, o trabalho do Círculo de Oração começou através das mulheres. E Deus tem algo extraordinário com as mulheres, pois ela foi tirada do homem para que o homem ali amasse, respeitasse e honrasse. Louvado seja Deus. A mulher é tão importante que Salomão teve 1000. Teve 1000 mulheres. Será que a mulher é bênção? É bênção quando se obedece aos mandamentos do Senhor. Então, um beijo para todas as mulheres da minha parte, pastor Erivaldo Silva. Que Deus abençoe a todas elas. Deus abençoe a minha esposa. Deus abençoe e dê força, graça e sabedoria. Deus abençoe a todas as filhas. Deus abençoe a todas as mães. Deus abençoe a todas as irmãs cristãs. Deus abençoe a todas as dirigentes, todas as missionárias, todas as mulheres cantoras, todas elas que exercem o ministério na casa do Senhor, e aquelas que ainda não exercem, mas exercem um poder, um status social e uma influência social para que a sociedade venha se organizar. Como a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, é uma mulher. A prefeita de Olinda se tornou a prefeita uma mulher. E assim, muitas mulheres que ocupam cargo público, que a mão de Deus seja estendida para abençoar e livrar de toda armadilha do maligno. Que Deus abençoe a todos e feliz dia internacional das mulheres, né? Feliz dia. Que Deus abençoe a todos. E vamos orar. Pai bendito e amado, te louvamos, Senhor, porque o Senhor criou a mulher para ser uma disjuntora para todos nós, os homens. Que a tua mão continue estendida, Pai, ajudando todas elas, pois o Senhor levantou várias mulheres na história bíblica e extra-bíblica, Senhor. As rainhas, as imperatrizes cristãs, as mulheres de influência, as mulheres que lutaram pelos seus direitos, não as feministas, meu Pai, mas as mulheres femininas. Que o Senhor continue ajudando, dando força e graça para que elas conquistem a vida eterna. Bendito Salvador, te louvo e te agradeço por todas elas, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, teu coração, compartilha essa mensagem. Foi aqui resumida, mas espero que tenha sido de grande valia para o teu deleite e edificação. Amém? Fica na paz do Senhor, não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Fica na paz do Senhor e até mais, se Deus quiser, e a gente vê. Ô glória!